Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui a entrevista coletiva do José Boto. Vamos ver agora o que ele vai falar do Flamengo que está nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes e também ver o que ele vai falar sobre o Gerson, né? Tá todo mundo querendo saber. Então vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Como do F direto nos Estados Unidos para ouvir o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que vai jogar o Mundial. Vamos ouvi-lo. Uma competição mundial de clubes num formato onde vão estar as melhores equipas do mundo todas aqui. É um momento histórico para toda a gente que participa nisto, inclusive para vocês, jornalistas, e eu quero que todas as perguntas sejam sobre isso. Qualquer outra pergunta vai ser barrada. E para não barrar nenhuma pergunta, para poupar isso a vocês, vou falar do Gerson. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação do Gerson nossa, com outro clube. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Está ok? Posto isto, venham as perguntas. Sobre o Mundial. Só para deixar claro, não é que a gente vai barrar a pergunta. Não vamos responder. Exatamente, não vamos responder porque eu acho que está esclarecido a posição. Estamos aqui numa competição tão importante para toda a gente. Toda a gente está super motivada, toda a gente está ansiosa pelo começo desta competição, não só nós, Flamengo, como todos os clubes participantes, e vocês também, jornalistas, estão a participar de algo único e desfrutem disso também. Boa. É isso aí, galera. O mais importante, cara, é o Flamengo. Não é o Gerson, cara. Se ele vai sair depois ou não, problema dele. Agora o mais importante é o Flamengo no Mundial de Clubes, né? Concordo com o Boto, é isso aí. Vamos lá. Boa tarde, Boto. Aqui à sua esquerda, Marcelo Corrêa, da TV Globo. Vamos lá. Acho que numa competição assim, a pergunta que todos se fazem é: qual o nível dos principais clubes do Brasil diante dos principais clubes do mundo, especialmente os europeus? Até pela sua experiência no futebol europeu, o que você espera em relação a esse embate de estilos e de estruturas que a gente vai ver aqui nos Estados Unidos? É uma excelente questão e, se calhar pela primeira vez, de uma forma mais consistente, porque uma coisa é um jogo, ou um jogo a duas mãos, ou outra coisa é uma competição onde existe alguma regularidade. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. Como eu também já disse, o facto disto ser em final de temporada na Europa pode trazer alguma vantagem para os times sul-americanos. Agora, não tenham dúvidas que na Europa está o melhor futebol. Boto. Aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Até diante de tudo isso que você falou,
Queria que você passasse para a gente o que vocês projetaram internamente do que seria o objetivo do Flamengo nesse Mundial, o que vocês traçaram em termos de objetivo, ir até determinada fase seria pelo menos o primeiro objetivo a ser cumprido, olhando para esse cenário, analisando os adversários e todos esses ingredientes que envolvem essa competição, o que vocês planejaram? É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo e depois num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos, e de certeza que vocês não viram um minuto que seja do Esperance de Tunis. É uma equipa com um futebol difícil. Vocês lembram-se de Marrocos na última Copa do Mundo, tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo. O futebol da África, principalmente a África do Magreb, é um futebol muito técnico, muito rápido, mas olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o sorteio não, o que o encaixe nos vai dar, porque estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. Boto, Pedro Ivo aqui da ESPN, um pouco mais à sua frente. Você falou na resposta anterior à pergunta da Monique que os melhores, certeza, são os europeus. Independentemente de classificação, do jogo único de uma oitava de final, de uma eventual quarta de final, onde você enxerga o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, em que prateleira, num top 5, num top 10, independentemente do que vai acontecer no campo, que o jogo, como você falou, é algo único, onde você enxerga o Flamengo, se tivesse que separar, assim, ou ranquear, talvez, entre os times que estão aqui no Mundial? Mas falas a nível global? Sim. A nível global. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Boto, boa tarde. Boto, queria que você explicasse o organograma do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Quem é que está responsável pelo futebol? Se é só você, se tem um vice-presidente, se tem algum outro diretor? O Zico, ele vem realmente como chefe da delegação, a gente não viu ele por aqui ainda. Queria que você explicasse como é que está isso aí, a estrutura profissional do Flamengo para o Super Mundial. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista. E isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais. Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. De todas as áreas, não é? De todas. Não sei se respondi à tua pergunta. Boa tarde, Boto. Aqui, Sidão Marina, Litoral News. Ainda nesse tema, queria que você falasse um pouco sobre a importância desse lado profissional da delegação rubro-negra
naquela que é a maior competição que o Flamengo vai ter pela frente, a primeira competição, e um pouco dessa logística, né? A gente viu o Flamengo chegar no aeroporto hoje, um voo que saiu no horário bom também do Rio de Janeiro. Como está essa logística rubro-negra que você tem conversado com o Felipe Luiz para potencializar tudo aquilo que o Flamengo vai ter nesse Super Mundial? Obrigado. Não, a logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Um clube de top. Desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executivo, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino. Os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade. Ou seja, não, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível, não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Boto, aqui Guilherme da Casa TV. Logo na primeira resposta, você citou essa diferença de prateleiras entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais as razões pelas quais o senhor acredita que há essa diferença. Se é uma coisa meramente financeira, se é estrutural, se é um pouco de cada. Eu queria entender um pouco mais esse lado. Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário, e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores, tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas, as ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Tem a ver, essas são as razões. Melhores jogadores, melhores orçamentos, melhores treinadores, melhores práticas, melhores estruturas, melhores ligas, e depois não há milagres, não? Boto. Boa tarde, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Queria te perguntar sobre essa saída do Rio de Janeiro. Alguns jogadores pela primeira vez tendo esse contato com a torcida do Flamengo, com o Aeroflá, que chamam, né? O seu primeiro contato também com o Aeroflá. O que vocês sentiram? Se sentiram mais ou menos uma sensação de como se estivesse saindo com o Brasil, a torcida brasileira inteira quase que apoiando o Brasil quando vai para uma Copa do Mundo. Foi muito parecido com aquela, que talvez, não sei se você já chegou a ver lá de Portugal, o carro de bombeiro passando pelas ruas com a seleção brasileira, era muito aquela, o povo na rua, né? E eu queria te perguntar da importância também de recuperar alguns jogadores como o Plata, o De La Cruz, alguns atletas, até para você ter esse elenco mais forte para enfrentar equipes como o Chelsea. São 2 perguntas. A primeira pergunta, eu posso responder por mim, não é? A nível pessoal. Apesar de quase 40 anos de carreira no futebol, fazendo de tudo um pouco, nestes 6 meses de Brasil já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Uma foi no São Luís, né? São Luís do Maranhão, e a de ontem. São coisas que só vivendo, só passando por elas, se eu contar na Europa aos meus amigos, às pessoas do futebol, que isto existe,
As pessoas não têm muita noção disso, não é? Pois têm quando veem as imagens na televisão. Agora, estar dentro do ônibus e sentir aquele apoio, sentir aquele carinho, é como é que se diz, um aditivo, um combustível muito grande para todos nós que temos a responsabilidade de representar aquela gente aqui numa competição tão importante. Primeira parte. A segunda parte era os jogadores que... Não, é importante neste momento. A nossa expectativa é que para o primeiro jogo tínhamos 99% do elenco disponível. São mais dores de cabeça para o Filipe Luís, mas de certeza que ele gosta de ter essas dores de cabeça. Boa. Aqui, Fã de Esportes, está aí um pouquinho do Zé Boto, o diretor de futebol do Flamengo, falando a respeito ali, né, de comparação com outras equipes, falando como é que é a perspectiva e a projeção dele e da equipe para esse Mundial de Clubes, que, claro, você vai saber tudo durante toda a nossa programação aqui nos canais ESPN. Vamos para um rápido intervalo? Tá aí, nação! Missão dada é missão cumprida. Trouxe aqui para vocês a entrevista coletiva com o José Boto. Peguei a imagem da ESPN Brasil porque no site da Flamengo TV estava tendo problemas técnicos. Tá bom, galera? Bem, ele já chutou o pau da barraca antes da primeira pergunta, né? Já falou que não falaria do Gerson porque o Gerson é jogador do Flamengo, não tem proposta nenhuma, segundo ele. Porque a proposta para o Gerson é a seguinte: quer levar? Pague a multa. E ainda não pagaram a multa, ou seja, o Gerson é jogador do Flamengo e ele já quis falar assim, cara, de cara, que é para ninguém ficar enchendo o saco, dando palanque pro Gerson, pro pai do Gerson, porque o assunto principal é o Flamengo no Mundial. E todo mundo só fala de Gerson, cara. Tá enchendo o saco já isso aí e o Boto tá certo. Ó, aplausos para o Boto. É assim que tem que ser, profissional. Profissional, cara. Tem que pôr o Gerson no lugar dele, o pai dele no lugar dele, o Flamengo no lugar dele. E o principal holofote a gente tem que dar para o Mundial. Flamengo no Mundial. Esquece o Gerson, pelo amor de Deus. Tá certíssimo o Boto, adorei a entrevista coletiva dele, falando de futebol. Falando do Flamengo, que é o mais importante. Você também gostou? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Valeu, nação, tamo juntos, fui!